A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, para o programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E é um programa que é levado ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, programas inéditos, feitos exclusivamente para o dia de hoje, com reprises aos sábados, 9 horas da manhã. E nós contamos atualmente com três amigos e irmãos, né? 3 companheiros de labuta espírita, 3 estudiosos da Bíblia e da doutrina espírita, que são o Henrique Parente, Leopoldo Pio, e agora se juntou a nós semana passada o Renato Souza. Mais uma vez, seja bem-vindo, Renato. Agradecemos muito a tua participação, tua colaboração, e ao Henrique, ao Leopoldo também. E também nós agradecemos imensamente a todos vocês que estão ligadinhos na Rádio Rio de Janeiro, quer pelo AM 1400 kHz, quer pela internet, pelo Rádio Rio de Janeiro.digital. Vocês podem acompanhar os programas, vocês podem baixar os programas, podem compartilhar esses programas baixados com outras pessoas, não há problema nenhum. Pode mandar para quem vocês quiserem, né? Pode mandar o link da Rádio Rio de Janeiro, repetindo, Rádio Rio de Janeiro.digital. Aí tem lá em programação, em programas, dentro de programação, programas. O primeiro programa que aparece é exatamente A Consolação de Jesus. E nós estamos dando sequência ao estudo do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, versículos 23 ao 26, que é aquela passagem que Jesus diz: se tiverdes que depositar a tua oferta no altar e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti. E a gente vai ouvir agora a leitura desse trecho. Vamos então à leitura. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e assim serás lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está a leitura do trecho, repetindo, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 26. E a leitura é feita, como vocês que já acompanham o programa há algum tempo, já sabem que é na versão da Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica que é muito boa a tradução, digamos assim, quando a gente compara com outras traduções mais fidedignas, principalmente com a tradução
do nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, que é a referência para a tradução diretamente da Bíblia mais antiga que existe, a cópia mais antiga que existe, que data do século IV, que foi exatamente quando a Vulgata Latina, que foi a primeira Bíblia, ela surgiu. Podemos dizer que as Bíblias antigamente, que Bíblia significa biblioteca, como se fosse um conjunto de livros. Antes tinha a versão dos 70, que era a parte do Antigo Testamento, e depois as anotações de Levi, as anotações dos outros discípulos, principalmente de Lucas, na sua versão do Evangelho de Jesus, em Atos dos Apóstolos, as epístolas todas dos discípulos e também o último livro, que é o livro mediúnico maravilhoso chamado Apocalipse. Então, a partir do ano 381, Jerônimo faz então esse apanhado de todas as escrituras que existiam, tudo que estava escrito, né, do hoje chamado Antigo e Novo Testamento, traduz tudo das línguas que foram escritas para o latim, daí chamar-se a Vulgata Latina. Então, Pastorino pega dessa época do IV século para assim fazer a tradução diretamente para o português. E essa passagem é uma passagem muito interessante. Continuamos no Sermão do Monte, o primeiro capítulo do Sermão do Monte, segundo Mateus, que são os capítulos 5, 6 e 7. Estamos no capítulo 5. E é uma passagem muito, muito, como disse, interessante, por conta de mostrar para nós algumas peculiaridades do chamado crente, né? Aquela pessoa que se diz religiosa, que se diz acreditar em Deus, que se diz seguir os princípios que estão estabelecidos aqui para nós, né? no cristianismo. E nós vemos que aí nessa passagem Jesus está nos dando um motivo grande para nós percebermos o que é verdadeiramente importante. Será que é depositar a oferta no altar ou reconciliar-se com o seu irmão enquanto está com ele no caminho? E aí nós espíritas interpretamos esse enquanto estás com ele no caminho, enquanto estamos encarnados aqui uns com os outros, para nós nos reconciliarmos. E olha a expressão que é usada, reconciliar, não é conciliar, é reconciliar, ou seja, já houve um conciliamento, uma união, uma agregação, se dissolveu de alguma forma essa conciliação, essa união, e agora a ideia é se reconciliar. Então, vamos deixar para os nossos irmãos Henrique, Leopoldo e Renato comentarem esse trecho. Olá a todos, Henrique, Leopoldo, João, mais uma vez, muito obrigado aí pela acolhida, pela oportunidade de estudo, de estarmos aqui, né, em A Consolação de Jesus. É muito bom podermos falar das passagens do Cristo, né, aí devidamente colocadas pelos seus discípulos, né? E hoje você está trazendo aqui essa passagem de Mateus, lá do Sermão do Monte, muito importante, que me remeteu à oração do Pai Nosso. Uma oração tão pequena, não é? Nas suas palavras, nas suas frases, mas tão grande nas suas aspirações. E se nós pararmos para pensar em cada frase, em cada versículo, tem um enorme ensinamento. Quando Jesus nos ensinou a oração, ele sabia que todos nós teríamos ainda grandes dificuldades para recitá-la, para pronunciar a oração, de forma que o nosso coração
atendesse a mesma expectativa que você encontra em cada frase, em cada palavra, nessa ligação. Porque, por exemplo, quando você pega lá, Pai Nosso que estás nos céus, é tão grande o que você diz ali, numa frase tão pequena, não é? Numa frase tão pequena. E quando você faz isso, ele te responde, porque Deus está olhando para todos nós o tempo todo. Agora, será que nós estamos realmente nos lembrando dele o tempo todo? Estamos ligados a ele? Ou só nos ligamos a ele no momento em que precisamos, no momento em que vamos fazer o nosso ofertório? Mas aí Mateus é muito claro quando ele diz para a gente sobre a questão do reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Recomendação aí explícita na obra espírita, tá? E quando você vai mais à frente lá na oração, que você vai encontrar a parte do perdão, porque a gente diz assim, perdoa as nossas faltas, perdoa as minhas, ofensas, assim como eu estou perdoando, Assim como eu estou perdoando, como eu vou perdoar a quem me ofendeu, a quem me tem ofendido. Será que eu já perdoei mesmo? Ou a oração deveria ser feita de uma outra forma? Não que eu queira modificar a oração que Jesus nos ensinou, não é isso, tá? Mas ela deveria ser feita de outro jeito, ela deveria ser feita assim, tá? Perdoa as minhas ofensas, à medida em que eu vou conseguindo perdoar a quem me ofendeu. E fica uma grande reflexão nisso aí, porque o ofertório aí, na realidade, em questão, é o momento em que eu estou me ligando a Deus, é o momento em que eu estou me conectando com Ele, para louvar, para agradecer, para pedir, porque está lá no Evangelho, pedi e obtereis, então vamos pedir, não é? A gente ainda está nessa, essa fase, agradecemos pouco, muito pouco, e ainda recitamos o Pai Nosso de forma que o nosso coração e o nosso pensamento ainda não é 100% condizente com cada frase, com cada elucidação que é dita na oração como um todo, tá? Então a gente precisa estar atento, muito atento ao que fala no Pai Nosso, porque quando eu digo lá no final, amém, assim seja, graças a Deus, é porque eu estou de acordo com tudo aquilo, tá? Mas Jesus sabe, o próprio Pai sabe que nós vamos levar ainda um bom tempo para amadurecermos nesse sentido, não é? E termos sim essa ligação e recitarmos essa oração de corpo e alma como ela deve ser, né? Com todo o esforço que nós podemos fazer pela nossa mudança. E o próprio Allan Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, né? Com relação aos esforços em que a gente precisa empreender para a nossa mudança. Lá na pergunta pertinente, né? Tão mínimos esforços poderemos fazer. E é isso, né? Eu queria destacar também uma frase importantíssima, que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé que Transporta Montanhas. Instruções dos Espíritos, José, um espírito protetor, Bordeaux, 1862. Lá no finalzinho da instrução ele diz assim: amai a Deus, mas sabei que o amais. Então vamos amar a Deus, mas vamos saber por que eu amo a Deus e por que Ele me ama. Porque Ele ama a todos, com certeza, e isso é ponto, né, indiscutível. Ele ama a todos e a toda a sua criação, tá bom?
Meus queridos irmãos do programa Consolação de Jesus, e aqui estamos nós de volta com a orientação do nosso mestre através do Sermão da Montanha, estudando aqui o capítulo 5, esses versículos 23 a 26, que falam de duas coisas fundamentais, que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele chamou um de o sacrifício mais agradável a Deus e o outro reconciliar-se com os adversários. Duas situações muito importantes, porque estamos diante, de uma orientação que leva a gente ao autoconhecimento, compreender a natureza divina que existe em todas as coisas, e uma coisa fundamental para que isso ocorra em nós é reconhecer também a natureza divina das outras pessoas. Como Kardec propõe na análise de dois dos versículos, que é o 23 e o 24, que ele chamou de o sacrifício mais agradável a Deus, em relação à oferta que a gente vai depositar no altar, e lembrar que existe um sentimento de animosidade, de uma situação irregular com os nossos semelhantes, de que adianta levarmos para o altar, concluirmos essa simbologia, deixarmos aos pés de Deus, no nosso sentido, no nosso sentimento, uma oferta, se o principal é a relação com as outras pessoas. Como estamos vivendo em relação às outras pessoas. O Renato lembrava a oração dominical, o Pai Nosso, e que inicia assim, não é mesmo, Renato, João e Leopoldo? Inicia-se assim: Pai Nosso que estás nos céus. Realmente, muito bem lembrado, Renato. Então, diante de uma situação como essa, como é que a gente vai estabelecer uma ligação, uma aproximação com o nosso Criador, se existe uma tensão em um problema com os nossos semelhantes? Então é preciso realmente estabelecer, ou restabelecer, porque a ideia é reconciliar, como lembra os amigos, reconciliar-se com os nossos semelhantes. Estabelecer novamente uma ligação mais profícua, uma ligação mais que emana um sentimento de fraternidade, e não pode ser algo que seja assim supérfluo ou que seja não tão verdadeiro, tem que ser para valer, para que a gente continue a nossa caminhada de autoconhecimento, de autoaprimoramento, considerando a existência do outro. Como diz o poeta Vinícius, ninguém é feliz sozinho. Então a gente vai aprendendo a considerar a existência do outro, e tudo o que existe de importante para nós também é importante para o outro. No outro momento, Jesus também nos chama a atenção. Aquilo que a gente quiser para a gente, que a gente deve dar também para o outro. Tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também, ou primeiramente a eles, como algumas traduções. E isso é considerar a importância que o outro tem nas nossas vidas. E não dá para realmente estabelecer uma oferta para Deus como se tudo tivesse ali concluído, cumprindo uma tarefa, cumprindo uma meta, se o principal não foi observado. João Evangelista, lá na sua primeira epístola, já chama a nossa atenção que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu semelhante é mentiroso. Então não dá para Deus, ele conhece tudo, sonda os rins, ou seja, conhece o nosso interior, e assim também o nosso Mestre Jesus. Então, antes da gente estabelecer uma oferta, é preciso primeiro reconciliar-se com o nosso irmão, com os nossos semelhantes. E aí sim, como diz Kardec aqui, logo abaixo, no finalzinho do texto, diz assim: ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai ali a vossa oferta diante do altar. Ide vos reconciliar primeiro com vosso irmão, se quereis ser agradável a Deus. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. É um coração purificado. É uma relação estabelecida no equilíbrio com os nossos irmãos, os nossos semelhantes. E se não procedermos assim,
aí a gente realmente constrói um ciclo de débitos. Um ciclo onde, na continuidade do texto bíblico, né, a gente vai ser entregue a oficial de justiça, vai ser encerrado na prisão, e não sairemos dali enquanto não pagarmos o último ceitil, enquanto não estiver cumprida toda a justiça. E entendendo, resgatando aí programas anteriores, né, justiça no sentido de perfeição, daquilo que está justo, perfeito. Então não dá para a gente dar continuidade a um processo de adoração a Deus, cumprindo metas materiais, muitas pessoas, né, entendem assim, por isso que Jesus utiliza o símbolo material, porque os judeus pensavam assim. Kardec já chama a nossa atenção que o espírita aprendeu a espiritualizar a oferta. E, neste sentido, a gente passa a refletir a respeito do nosso comportamento, do nosso semelhante em relação às outras pessoas. Ou melhor, os nossos sentimentos em relação àqueles a quem temos grandes dificuldades. Por isso que temos aí a sagrada lei da reencarnação. Muitas vezes, quando as situações não conseguem ser cumpridas ou completadas ou alcançado essa justiça numa vida, certamente numa outra. E aí é que os ciclos vão, né, dando o complemento necessário. E aí não sairemos desse ciclo enquanto não pagarmos o último ceitil ou o último centavo, como em muitas outras traduções. Então é preciso, para poder tornar-se livre, dar prosseguimento ao nosso processo de autoconhecimento, de integração de espiritualidade em nós, de ampliação mesmo, não para ser melhor do que ninguém, mas para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E aí podermos sim um dia depositarmos aos pés do Criador essa oferta. O texto é no sentido material, mas como ainda agora lembrava Kardec, o espírita aprendeu a espiritualizar essa oferta. Um coração purificado pelas experiências, pelos esforços em domar as nossas más inclinações e as nossas relações restabelecidas com os nossos semelhantes. Essa é a vida, essa é a evolução. A reencarnação, o propósito do futuro e a felicidade plena. Mas desde já precisamos aprendermos a ser felizes. É isso aí, Henrique. É isso aí, Renato. Bom, acabei de ser informado que o Leopoldo infelizmente não poderá vir gravar conosco porque está bem gripado. Então vai ficar descansando, repousando em sua casa. E no próximo programa esperamos o Leopoldo aqui. Viu, Leopoldo? Estamos esperando você aqui para gravação do próximo programa. Tá ok? Recupere-se. Fique bem. E é impressionante como nós invertemos os valores, né? Como o Renato e o Henrique lembraram, quando Jesus fala a respeito da prioridade que é o respeito ao próximo, o pedir perdão ao próximo, em detrimento de qualquer tipo de ritual, de oferta, qualquer coisa, como Henrique lembrou do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a oferta mais agradável a Deus, que é exatamente a oferta do nosso coração para o próximo. Não podemos imaginar que nós vamos agradar a Deus simplesmente fazendo ofertas materiais para Ele. E lembrando o que Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e verdade. Esse é o ponto fundamental. Mas, meus queridos amigos e irmãos, nós vamos fazer uma pequena pausa para completarmos esse nosso estudo no segundo bloco. Mas antes eu queria lembrar o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus de hoje. E, graças a Deus, nós só temos recebido boas notícias. Irmãos que estão gostando muito do programa, porque fazem exatamente aquilo que eles gostariam que tivesse num programa de estudo sobre o Novo Testamento. Esmiuçar, de acordo com a doutrina espírita, tudo aquilo que nós estudamos do Evangelho de Jesus, de Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Ou seja, pegarmos um Novo Testamento e verificarmos na doutrina espírita qual é a explicação para cada um daqueles pontos. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, com reprises aos sábados, às 9 horas da manhã. E nós contamos hoje no programa com a participação do nosso Renato Souza e do Henrique Parente. Leopoldo Pio, como nós falamos no finalzinho da primeira parte, está com uma forte gripe e está rouco, não pode participar com a gente. Mas já está melhor, já falei com ele e ele já está melhorando e, se Deus quiser, no próximo programa, A Consolação de Jesus, ele estará aqui conosco. O programa tem um WhatsApp exclusivo para você se comunicar conosco. Mande mensagens de texto com perguntas, com as suas colocações, os seus entendimentos e até, se você não concordar com alguma coisa que for falada aqui no programa, você manda o seu texto para 21 98459 3950, é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Nós, então, estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, hoje nos versículos 23 a 26. Foi muito bem explicado, tanto pelo Renato quanto pelo Henrique, a respeito da questão de nos aproximarmos verdadeiramente de Deus e sermos mais fraternos, sermos mais empáticos, ou seja, sabermos nos colocar na posição do outro. Eu sempre lembro aqui, nessa passagem, que Jesus fala assim: se ao depositares a tua oferta ao altar, ali te lembrares que um teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, Jesus já parte do princípio que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele não deve ter nada contra ninguém, não deve nutrir sentimentos nocivos para com ninguém. Esse é o princípio básico da caridade que Jesus nos transmite e que a doutrina espírita levanta como bandeira, porque fora da caridade não há salvação, já foi instituído pelo nosso querido Allan Kardec, quando realmente iniciou a doutrina espírita, a codificação, e é essa que nós temos hoje com muito carinho, com muita, digamos assim, muita vontade de estudarmos e aplicarmos em nossas vidas, porque realmente parte desse ponto fundamental, a caridade, que é o amor em exercício, o amor em ação. Não podemos jamais imaginar que viveremos aí isolados do mundo, isolados das pessoas, visto que nós fomos colocados por Deus em sociedade exatamente para aprendermos uns com os outros. Ele não isolou a gente, ele não mandou que nós vivêssemos de forma individual, cada um por si. Não, ele colocou a gente em uma, como vou dizer, em uma sociedade, é essa a expressão mesmo, em uma sociedade para aprendermos uns com os outros e crescermos uns com os outros, e não ficarmos cada um querendo evoluir
à nossa maneira. Não, nós temos a figura central da nossa doutrina, que é o Cristo, é Jesus. E aí, a partir de Jesus, que é o nosso guia e nosso modelo, por isso figura central, a partir desse nosso modelo e guia, nós buscarmos realmente vivenciar tudo isso que a doutrina espírita nos traz, tudo isso que o Evangelho de Jesus nos ensina. Então, Jesus já parte desse princípio. O verdadeiro cristão, que é o verdadeiro espírita, não deve nutrir sentimentos nocivos para com o próximo, para com ninguém. Se alguém nos fere, nós devemos compreender esse alguém. É um irmão doente, é uma irmã doente. E se nós tratarmos um doente com rispidez, com ignorância, com maus tratos, será que ele vai curar? Eu acredito que não. Nenhum doente é curado com pancadas, com maus tratos. Antigamente, as pessoas que eram tidas como doentes mentais, né? E abrindo-se um parênteses, a grande maioria dos doentes mentais, entre aspas, eram, na verdade, médiuns desequilibrados, obsidiadíssimos, que iam parar nos manicômios, e aí ali eles eram muito maltratados. Eles levavam, né, choques, tratamento de choque, e não se tem notícia de que algum tenha melhorado por conta desses tratamentos tão absurdos que eram ministrados antigamente. Graças a Deus, isso, pelo menos que tenha vindo ao meu conhecimento, isso aí não existe mais, né? Mas é isso, meus irmãos, vamos trazer aqui a participação de alguns irmãos. Não temos muitos recadinhos, mas temos alguns irmãos a quem queremos mandar um forte abraço para cada um deles. Nossa irmã Maria Emília, lá do Fonte Viva, de Copacabana, que estamos juntos aí, pelo menos virtualmente, todas as sextas-feiras. A nossa Carlinda, nossa irmã Carlinda, que no programa de ontem, Analisando os Fatos, mandou uma mensagem muito carinhosa. Eu queria ler para vocês, apesar de não ter sido enviado para o programa A Consolação de Jesus, é uma mensagem muito carinhosa que eu confesso, esse tipo de mensagem nos ajuda muito a continuarmos, porque por vezes nós temos a tendência de não, eu estou cansado, eu não estou aguentando, digamos, a gente acaba se vitimizando, né? Nós, seres humanos, temos muito essa mania, não todos, mas alguns, de se vitimizar, e aí às vezes a gente acha que está fazendo demais, né? Às vezes acontece isso, às vezes são irmãos que sugerem isso pra gente, aquelas sugestões mediúnicas, né? Sugestões de espíritos desencarnados que vêm e que querem realmente nos desestimular. E às vezes a gente está realmente cansado, né? O corpo físico acaba cansando por conta de tantos afazeres que a gente tem, acaba cansando, acaba desanimando. E aí essa mensagem da nossa irmã Carlinda, junto com várias outras mensagens que nós temos recebido, e recebemos ontem várias mensagens no programa Analisando os Fatos, que o nosso irmão Eduardo Araújo nos convidou para participarmos, a respeito da mediunidade na Bíblia. Foi muito interessante, muito gostoso, está no YouTube, busquem lá, entrem no YouTube, procurem Rádio Rio de Janeiro 1400, vocês vão achar o canal da Rádio Rio de Janeiro, cliquem em inscrever-se, né? Se não estiverem inscritos, já cliquem em inscrever-se, e depois cliquem no sininho. É um sino que fica normalmente à direita ali em cima, para que todas as vezes que a Rádio Rio de Janeiro entre ao vivo pelo YouTube, você é avisada e pode acompanhar os nossos programas ao vivo através do YouTube. Então a nossa irmã Carlinda nos manda a seguinte mensagem:
boa tarde. Eu fiquei muito feliz em poder te escutar hoje, juntamente com Eduardo Araújo. Que explanação clara do Evangelho. Sim, vou começar a te escutar nos dias e horários que você estará na rádio. Meu irmão, é realmente isto que eu quero estudar e aprender no Espiritismo, sem que me seja imposto a acreditar naquilo que a pessoa que está nos falando, meu irmão. Se você tem mais algumas aulas online, quem me dera se fossem aulas, em um desses lugares que você for, por favor, lembre-se de mim, me mandando o link, pois eu amo de paixão aprender a palavra clara e bem explicada. Ajude a esta senhora, tá bom, que tem o grande desejo de aprender a cada dia mais e mais. Desde já te agradeço e peço ao nosso bom Deus que te dê porções dobradas pelo seu desempenho. Irmã, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho bastantes afazeres no movimento espírita, graças a Deus, e isso me ajuda muito. Se eu não tivesse esses vários afazeres no movimento espírita, acredito que eu estaria talvez buscando outras coisas que não seriam muito agradáveis, né? Então é muito bom ocupar o nosso tempo com coisas boas, estudando, levando para as pessoas o nosso entendimento. E claro, a gente pede desculpa aqui quando o nosso entendimento não é exatamente aquele entendimento que as pessoas gostariam de receber, mas é aquilo que a gente consegue, né? Então, se eu não consigo mais explicar alguma coisa, se eu não tenho capacidade de compreender algo e daí passar de forma correta, certamente eu peço mil desculpas e estamos juntos, né? É assim que a gente tem que fazer. Mandando abraço aqui também para o nosso irmão Beto Orlando, que está sempre ligadinho na Rádio Rio de Janeiro, em todos os programas da rádio. Esse Beto Orlando é uma figuraça, um irmão maravilhoso, que está aí nos ajudando sempre. Nossa irmã Wanda Jacques, lá do Irajá, né, do Rio de Janeiro. Notas Fraternas, aqui falando do evento que nós fizemos, eu e o Henrique Parente participamos, junto com vários outros irmãos maravilhosos, um evento que foi em prol da Rádio Rio de Janeiro, como nós explicamos. No ano passado não tivemos o Feirão Pró Rádio Rio de Janeiro, lá no Centrinho, em Niterói, porque a pandemia estava realmente, ocorrendo, né? Como ainda este ano estamos tendo a pandemia, então não podemos ter nem o ano passado, nem este ano. Então foi sugerido pelo nosso Henrique Parente que fizéssemos uma live com alguns irmãos, com a Ana Cláudia, o Robinho, o Vozes do Caminho e outros irmãos que nos acompanharam, no teclado, o Fred Bertolli, a guitarra, o Márcio Hall, o Alexandre Raicevich na flauta e no sax, enfim, irmãos que nos ajudaram no ano passado, incluindo o Fabiano Calazans, e este ano também, incluindo o Tami Lima, que infelizmente não pôde participar, mas Notas Fraternas, que foi muito bom, muito gostoso. E se você puder, entre no YouTube e procure Notas Fraternas Rádio Rio de Janeiro. Vocês vão encontrar os dois eventos do ano passado e deste ano, e mande para nós a sua mensagem, o que você achou, se você gostou. E a Wanda aqui, Wanda Jacques, está nos dizendo: Notas Fraternas, musical de todos os tempos. Que bom, Wanda. Parabéns, felicidades a todos da nossa Rádio de Luz. O aniversariante é a Rádio Rio de Janeiro, mas quem ganha o presente e ganhou fomos nós. Gratidão, abraços para todos. Obrigado, Wanda. Obrigado mesmo, e que a gente possa continuar caminhando juntos aí, fazendo com que a nossa vida não só
seja uma vida voltada para nós mesmos, mas graças a Deus uma vida que seja voltada para ajudar ao próximo. Isso é que é importante. Aqui o nosso Moisés Caetano mandando no último sábado: bom dia, amigo João, Jesus é para ser sentido e vivido diuturnamente. É isso aí, com certeza. E mandando aqui uns quadrinhos, umas fotos. Obrigado, Moisés, pela participação. Mandando abraço aqui também para Naila Leal, nossa irmã Naila, que esteve conosco lá no Centro Espírita Antônio de Pádua, Antônio de Pádua, em Brasília, que nós tivemos o prazer de falar a respeito de Kardec e o Espírito da Verdade. Mandar abraços aqui para o Alcinei, nosso irmão Alcinei de Irajá também, que nos acompanha bastante. Mandar um abraço para a Roberta, do Centro Espírita Antônio de Pádua, que foi quem nos convidou lá para o Centro Espírita Antônio de Pádua na última segunda-feira. E muito bom aquele local. É na Rua Jacuí, ali em Brasília, subindo a escadinha. Tem uma escadinha ali que sai da rua principal, que é a Bento Cardoso, e aí você chega no Centro Espírita Antônio de Pádua, que é um ambiente muito gostoso. É isso aí, meus irmãos. O nosso programa está quase chegando ao final, mas a gente tem que falar do próximo tema, e será o adultério, a questão do adultério, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, continuação do Sermão do Monte, versículos 27 e 28. São apenas 2 versículos. Muito interessante. Teremos muita coisa para conversar na semana que vem e já aguardamos aqui vocês com seus comentários sobre esse tema do adultério. Jesus falando do adultério. Vou repetir: no Evangelho dele, Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Algo muito bom para nós refletirmos, e se vocês puderem mandar seus recadinhos, suas perguntas, suas colocações, o que você entende sobre essa passagem que Jesus fala: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. E aqui é a versão, como sempre, da Bíblia de Jerusalém que nós estamos utilizando. Há outras versões com palavras um tanto quanto diferentes, mas o sentido é praticamente o mesmo. Então, mande o seu pensamento. O que você acha desse trecho? O que Jesus quis dizer a respeito dessas palavras que eu acabei de ler aqui? Mande para o WhatsApp por texto do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Nós estamos também querendo avisar a vocês que nosso programa não terá interrupção nem no Natal, nem no Ano Novo, porque a gente acha o seguinte: esse é um estudo que a gente não pode ter interrupção. A Rádio Rio de Janeiro não faz interrupção nos estúdios que tem aqui. Às vezes existem reprises, às vezes existem programas que são repetidos, porque a reprise é o seguinte: este programa, A Consolação de Jesus, vai ao ar toda quarta-feira às 14 horas. E a reprise deste programa, que vai ao ar às 14 horas, é aos sábados, é o próximo sábado seguinte, às 9 horas da manhã. Então isso é reprise. Agora, quando o programa é repetido, aí vamos dizer, vai ao ar hoje e com reprise no sábado, e na próxima semana nós repetimos esse programa. Aí é outra coisa.
Meus irmãos, então vamos convidar todos vocês para elevarmos o nosso pensamento a Deus, para fazermos a nossa prece final dirigida ao nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esses momentos que passamos aqui refletindo a respeito daquilo que é mais importante em nossas vidas, que é o Teu Evangelho, é o Teu ensinamento que nos faz refletir, nos faz olhar, nos faz perceber dentro de nós que nós ainda temos algumas coisas ou muitas coisas a serem modificadas e que nós não poderíamos fazer essas modificações dentro de nós se não fosse com a Tua ajuda, Senhor. Tu nos dás coragem, Tu nos dás força. Contigo, Senhor, tudo fica mais fácil, porque Tu sabes exatamente o caminho a seguir e nós estamos ainda tateando, nós estamos ainda cegos na nossa falta dessa visão espiritual. Então, quando estamos contigo, Jesus, e não é fácil estar contigo, porque nós ainda não queremos estar contigo, essa é a verdade. Ainda somos relutantes em estar contigo, Jesus. Mas nós venceremos isso com a Tua ajuda, Senhor. Venceremos cada um desses desafios que se apresentam dentro de nós, eles não estão fora de nós, porque os maiores desafios estão dentro de cada um de nós. Por isso, Jesus, Te agradecemos imensamente pelo amor que Tu tens a cada um de nós, porque não desistes de nós de forma nenhuma. Tu estás exatamente agora com essa mãe angustiada, com esse pai dilacerado em seu coração, com esse irmão que está na prisão ou no hospital. Então que nós possamos estar contigo, Jesus, agora e para todo sempre, e que assim seja. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta,
regenerar.